Uma questão bacana que pega a química inorgânica e mistura com a química orgânica e no final de tudo mete o catalisador da fisicoquímica. Fica ligado nessa questão que você vai se amarrar. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Recentemente, cientistas desenvolveram um processo eletrocatalítico que possibilita a síntese de etanol a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Nesse processo, é empregado um catalisador constituído pelas seguintes substâncias: cobre, ZNO e Al2O3. Nomeie os óxidos presentes na composição do catalisador e escreva a fórmula estrutural do etanol empregando a notação em linha de ligação. Indique ainda a fórmula molecular do reagente apolar usado nessa síntese. Então, uma questão que dá uma passada por toda a química. Nós estamos diante do exame discursivo da UERJ, né? Então vamos pensar a ver as solicitações dele e ticar cada uma, porque no exame discursivo tu não tem alternativas A, B, C e D, e tu não pode esquecer de responder a tudo que ele quer. Então a gente vai aos pouquinhos assim, ó. Nomeie os óxidos presentes na composição do catalisador. Já percebemos, eu faço um zoom para você, que as substâncias são essas: cobre, ZNO e Al2O3. Tá, mas o que é que são óxidos? O importante desse processo aqui, da gente trabalhar os exames discursivos da UERJ, é justamente fazer uma revisão, para você não ter que buscar conteúdos em outros canais, né? Então, óxidos, pessoal. Precisamos lembrar, gente, que o óxido é um composto binário. O que é isso? É um composto que vai ter sempre o oxigênio como elemento mais eletronegativo, ligado a um elemento ou outro qualquer. É um composto, então, formado por dois elementos químicos. O número de mols de átomos em cada um vai depender. Por exemplo, a água é um óxido, tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio em cada mol de água. Bem, o óxido é um composto binário em que o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Então aqui nós temos 2 óxidos. O cobre é uma substância simples, para lembrar para você. Substância simples, aquela que é formada por átomos de um mesmo elemento químico. É o caso do cobre. E temos como óxidos aqui, então, o ZNO e o Al2O3, que por motivos óbvios, eu não falei a nomenclatura, porque ele vai pedir isso, né? Então, ZNO e Al2O3 são os 2 óxidos. São as substâncias binárias, ou seja, formada por 2 elementos, no caso aqui o ZNO por oxigênio e zinco, e o caso do Al2O3 por alumínio e oxigênio. Ele pede então que você nomeie esses caras. Mas aí, como é que é o nome de óxido? O nome dos óxidos pela IUPAC, a nomenclatura sistemática dela, é a coisa mais simples do mundo. É você colocar a palavra óxido, D, seguido do nome do elemento. Se o elemento possuir NOx variável, aí você precisa indicar o NOx do elemento. Quer seja em romano, exemplo, óxido de ferro 2 em romano. Então, por exemplo, se for o Fe2O3, você fala trióxido de ferro, dizendo quantos oxigênios e quantos ferros tem em cada estrutura Fe2O3. Aqui, os NOx estão fixos. Você deve lembrar que zinco é um elemento químico que tem NOx 2+ fixo. Ou ele é a substância simples com NOx 0, ou ele na substância composta fica com NOx 2+. E o alumínio também, nas substâncias compostas, tem NOx 3+. Quer dizer que você não precisa falar óxido de alumínio 3, óxido de zinco 2. Obviamente, nas substâncias compostas, ele tem NOx 2. Então, essa substância aqui, atendendo então à primeira solicitação dele, que é nomeie os óxidos presentes na composição, nós teremos então o óxido de zinco. E repara, você não precisa falar óxido de zinco 2, porque o zinco nas substâncias compostas sempre as forma com NOx 2. E óxido de alumínio. Mas nesse caso aqui, eu poderia falar trióxido de dialumínio. Cara, isso é o que a IUPAC preconiza, mas é que nesse caso, é óbvio isso, você não precisava escrever isso não, tá certo? Mas aí se eu escrevesse estava errado, no caso do alumínio não estaria não, sacou? Aí já matamos isso, agora vamos ver o que mais que ele pede. E escreva a fórmula estrutural do etanol.
O que ele quer, gente? Que você faça a forma estrutural do álcool citado no texto. Mas você tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele quer em notação de linha de ligação. Ou seja, ele quer a fórmula bastão desse negócio. Eu sei que o etanol é esse cara aqui, né? Et tem 2 carbonos. Eu ainda não estou fazendo notação bastão. E esse, então, é o etanol com sua fórmula estrutural. Se você fizesse isso, a banca descontaria ponto. Então, tu tem que estar esperto para fazer em bastão, que seria dessa maneira. 2 carbonos. E agora sim, a partir do segundo carbono, você colocaria o grupo funcional hidroxila, característico do álcool. 2, etanol. Tranquilo? Bacana, matamos isso também. Escreva a fórmula estrutural e notação de linha. E ele fala assim ainda, indique ainda a fórmula molecular do reagente apolar usado nessa síntese. Não esquece que a síntese que ele fala é essa aqui, a obtenção do etanol a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Feito isso, gente, a gente então tem que saber que você está reagindo. Vai ficar bem didático, né? Vamos fazer assim. Reação. Você está reagindo o dióxido de carbono com a nossa amiga água para obter o etanol. Como ele não pediu a reação, eu vou escrever assim mesmo, não vou estar preocupado com balanceamento, que você tem que estar muito antenado para o que a questão pede, para você não falar demais. Falar demais é comprometimento. Então vamos lá, mas como é que é a fórmula estrutural do CO2? Você vai ter o carbono, dupla com oxigênio, dupla com outro oxigênio. E a fórmula da água, que é uma molécula angular com 2 pares de elétrons livres no átomo do oxigênio. Conclusão, essa molécula do CO2 é apolar. E a da água é polar. Mas aí, como é que eu vou saber se a molécula é polar ou apolar? Pelo número de nuvens eletrônicas. E o que nós chamamos, gente, de nuvem eletrônica? O que é, Mazei? Uma nuvem eletrônica. Então se liga, gente, uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla é uma outra nuvem eletrônica. Uma ligação tripla é uma nuvem, uma tripla é uma nuvem. E par de elétrons livres no átomo central, o que eu brinco chamando de porquinho, também é uma nuvem. Se você for olhar no CO2, repara bem, você tem 2 nuvens. Então, eu vou colocar assim, gente, N, o número de nuvens, é igual a 2. E quantos ligantes iguais você tem? Você tem o oxigênio de um lado e o oxigênio do outro lado. 2 ligantes iguais. Quando o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes iguais, que é o que você percebe aqui, essa molécula, então, é apolar. Se você tiver dúvida em polaridade de molécula pelo número de nuvens, vou subir um card para você aí, para você dar uma aprofundada depois, mas o objetivo dessa aula aqui é focar nos principais lances da prova discursiva da UERJ, né? Vamos discutir agora se a molécula da água é polar ou apolar e por quê. Vamos lá de novo, a gente vai ver o número de nuvens. Quantas temos? Então vamos lá, lembrar que uma ligação simples é uma nuvem. Então você tem 2 nuvens vindas de ligação. Entretanto, você ainda tem os pares de elétrons livres no átomo central do oxigênio. Aqui você tem e aqui você tem outro par. 2 ligações, 2 nuvens. Com 2 pares, você tem então o número de nuvens igual a 4. E o número de ligantes iguais, L, você vai ter 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. Você tem 2 ligantes iguais. Repara que o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais. Logo, essa molécula é polar. Sacou? Mas aí, o que ele pede mesmo, hein? Vamos voltar ao enunciado.
indique ainda a fórmula molecular do reagente apolar usado nesse processo. Ele quer, então, a fórmula molecular do nosso amigo CO2, que você vai fazer assim. CO2. E essa aqui, então, é a resposta. Aí você checa se respondeu tudo. Vamos lá. Ele queria nomeie os óxidos. Já fizemos. Tcum. Tcum. O que mais que ele queria? Escreva a forma estrutural do etanol empregado em notação bastão. Já fizemos. Tá aqui, ó. Tcum. E indique a fórmula molecular do nosso reagente apolar. Tá aqui o CO2. Matamos a questão toda. Maneiro. Uma questão discursiva muito abrangente, muito bacana da UERJ, que eu espero que você tenha gostado, logicamente, com uma revisão, né, para você não ter que buscar conteúdo por aí. E eu queria ouvir o que você achou da questão. A questão 2 costuma ser aquela questão de funções, de embasamento. A UERJ tem sempre essa pegada, né? A primeira questão entra na parte de estrutura atômica, tabela periódica. A segunda começa a inserir um pouco da orgânica, misturando com a inorgânica, e ele vai fazendo, então, assim, uma transição de cada química, até chegar na 8, 9, por aí, onde acontece a transição da orgânica para a físico-química. Comenta aí o que você achou dessa questão. Eu achei a questão bacana, mas uma questão que podia derrubar muita gente. Você tem que estar muito antenado no padrão de resposta sobre tudo. E a gente, então, perde ponto, por exemplo, se não colocar em notação de linha. Eu curti a questão, espero que você tenha curtido também. Se você curtiu, não está inscrito no canal Química com Arte, considere se inscrever. Aciona as notificações para ficar sabendo tudo que está rolando aqui. E marca a tua presença. Tem 2 maneiras de você fazer isso, que é marcar a sua presença. Uma, comenta o que você achou da questão, porque eu adoro saber a tua opinião. E a segunda, deixa o teu like aí, porque isso fortifica o canal frente à plataforma YouTube, mostrando assim, pô, o canal Química com Arte é maneiro. E eu só posso querer te ver na próxima. Valeu? Até lá!